Eu não vou deixar de falar antes. Eu teria uma apresentação mais longa para fazer, mas fiz um redesenho ali mental. E tenho, tá bom, Marlúcia, daqui a pouco a gente... Eu vou só... Eu tenho o dever de apresentar para vocês pelo menos alguns slides que são mais informativos sobre o quadro na tributação do Brasil. Mas eu me permito falar um pouco para vocês sobre o que a gente vive neste momento no país, porque tem tudo a ver com o tema da reforma tributária. Tudo, absolutamente tudo a ver. E muito cuidado, advirto vocês, quase todo o público aqui é de servidores da administração tributária. Quase todos aqui. Nós, mais do que ninguém, temos o dever de conhecer um pouco como funciona a tributação no Brasil, certo? Pelo menos é o nosso dever conhecer. E não apenas o nosso mundinho. O que é que eu chamo de nosso mundinho? A maioria aqui, ou quase a totalidade, é do fisco estadual. Então, nós conhecemos um pouco mais os tributos estaduais. Mas nós temos a obrigação de conhecer para além disso, certo? Vejam, cuidado. Eu vou colocar aqui, e arrisco dizer, não é a opinião da FENAFISCO, tá? Eu vou colocar, e eu até deputado Daniel, eu me atribuí a obrigação hoje de escrever um artigo sobre isso. Então, eu vou antecipar para vocês algumas das reflexões que vão integrar, compor o artigo que eu vou fazer até o final do dia hoje, tá? Colocar entre aspas a greve dos caminhoneiros. Greve entre aspas. Porque até que a gente esclareça direitinho essa história, eu vou manter aspas na palavra greve. Ok? Essa greve, entre aspas, ela é rigorosamente legítima pela causa, mas absolutamente preocupante pelos efeitos que ela pode produzir. Percebem? Pela causa legítima, inquestionável. É inaceitável essa disparada do preço dos combustíveis no país. Ponto. Mas os efeitos que essa, entre aspas, greve pode produzir, não apenas podem não resolver o problema para a população brasileira, como podem agravar a situação do povo brasileiro. Depende muito. Então, pelo que a gente lê nos jornais de hoje, assiste na TV, eu arrisco dizer que ela tende muito mais a nos prejudicar do que beneficiar a sociedade. Explico. Alguém sabe aqui, deputados que estão ali na Câmara dos Deputados, a Mauri, que é um deputado também, né? Não vai perder essa condição, pelo menos no coração dos baianos, né? Vocês souberam de algum aumento da carga tributária nos combustíveis nos últimos 2 anos? Veja, se nos últimos 2 anos não teve um aumento da carga tributária que justificasse essa escalada de preços, foram os impostos que provocaram essa escalada de preços? Não, honestamente, foram esses? Veja, eu vou aqui fazer uma advertência. Eu não estou aqui dizendo que nós não temos que reduzir os impostos no consumo. Aliás, esse é o coração da reforma tributária solidária. Reduzir a tributação no consumo, mas cobrar de quem não paga tributo no Brasil. Não é só reduzir. Sabe qual é o primeiro prejudicado quando cai a receita pública? Quem é o primeiro prejudicado quando cai a arrecadação? Quem é? É quem depende do Estado, dos serviços públicos, depende do posto de saúde, da educação pública, do transporte público. Toda vez que cai a arrecadação, o primeiro que sofre, e muitas vezes o único que sofre é o povo pobre. Então, cuidado. Ontem o governo arrumou rapidamente 5 bilhões. Arrumou rápido. Não arrumou? Numa reunião. Conseguiu 5 bilhões, que daqui a pouco a gente vai saber de onde ele vai tirar.
mas ele tirou 5 bilhões, certo? 5 bilhões para passar para a Petrobras, leia-se, para os especuladores na bolsa da empresa. Esses 5 bilhões é para que os especuladores na bolsa não percam dinheiro. Arrumaram 5 bilhões. De onde? Do orçamento. Alguém tem dúvida que vai ser dos programas sociais, dos serviços públicos? A verdadeira... Então, veja, pelos termos do acordo de ontem, a Petrobras não vai mudar sua política de preços, está lá. Vai tirar tributo, porque o tributo é muito alto, isso é um biombo, uma mentira. Não foi por causa do tributo que houve essa disparada, foi por causa da política de preços que submeteu a Petrobras à lógica, às regras do mercado, aos interesses do grande capital. Certo? Vamos reduzir imposto, reduz a arrecadação, ok? Vão querer cobrar dos estados que reduzam o ICMS já, os estados já asfixiados. Tira a receita, além de reduzir a arrecadação, tira mais dinheiro do orçamento para compensar o prejuízo da empresa, que não é da empresa, é dos seus, entre aspas, mais uma vez, investidores no mercado, na bolsa. E mantém a política de preços, a cada 30 dias vai mudar preço. Pô, se vai reduzir imposto, ao mesmo tempo diz que daqui de 30 em 30 dias vai mudar o preço? Vocês percebem que estão nos fazendo de tolos? Então é preciso ter muito cuidado. Nós que trabalhamos com tributo, a gente tem que ter muito cuidado para não cair nessa armadilha. Veja, isso não tem nada a ver com outra questão. É preciso, e é verdade, reduzir os impostos no consumo no Brasil. Certo? Mas não é isso que está sendo feito no caso da Petrobras. É por isso que eu coloquei greve entre aspas. Tá certo? Grandes interesses estão por trás disso e a gente precisa ter muito cuidado. Certo? Só faço essa advertência, porque no Brasil, quem ganha 100 mil reais de lucros e dividendos, 100 mil reais de lucros e dividendos, você sabe quanto paga de imposto de renda? Nenhum centavo. Nenhum centavo. O companheiro Robertinho, que estava lá fora, recebeu o precatório e estava falando quanto pagou de imposto de renda. Tem mais é que pagar imposto de renda mesmo, viu? Mas só paga imposto de renda no Brasil praticamente quem recebe salário. Certo? Então é nessa turma que a gente tem que buscar o financiamento do Estado brasileiro. É desse pessoal que não paga. Que não tem solidariedade para com o povo, para com a sociedade, para com o país na hora de pagar tributo. Que o Estado serve aos seus interesses, como serviu na reunião ontem. O único resultado da pretensa negociação de ontem do governo foi piorar a situação do povo, porque vão tirar dinheiro do orçamento. Certo? A Petrobras é uma empresa, ou pelo menos deveria ser, do povo brasileiro, e tem que servir aos interesses da nação brasileira. E é possível, aliás, é exigível, que nós, como detentores de uma das maiores reservas de petróleo do mundo, com a descoberta do pré-sal no século XXI, nós descobrimos a maior reserva do século no planeta, que nos dá autossuficiência em petróleo. Não é possível que nós, os brasileiros, paguemos uma gasolina e um diesel mais barato, como fazem na Venezuela. Então não é a Petrobras tem que servir os interesses da nação e servir a um projeto de desenvolvimento. Ela não pode se submeter a essa lógica, porque essa lógica faz com que os de fora e os detentores do capital controlem os interesses dessa que é o maior patrimônio construído pelo povo brasileiro ao longo das últimas décadas. Certo? Então esse é um debate muito rico, muito interessante, mas ele, mais uma vez, nós corremos o risco de cairmos nessa cilada
nessa armadilha de que, olha, o tributo está muito alto, vamos diminuir aqui, ali, quando não foi isso que explicou o aumento dos preços, não foi isso que explicou. Explicaria se nós tivéssemos experimentado nos últimos meses algum aumento da carga tributária no combustível, isso não aconteceu, certo? Então, muito cuidado. Faço essa advertência e entro aqui rapidamente apresentar para vocês alguns slides sobre esse projeto, tá? Que foi, como lembrou a deputada Alice, ele foi lançado no dia 25 de abril, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, certo? E ao longo do mês de maio, a gente está percorrendo o país, a FENAFISCO especialmente, em paralelo, por exemplo, o diretor nosso de assuntos parlamentares, o Pedro Potiguar, ele está agora lá em São Luís, conversando, fazendo um seminário, também de reforma tributária solidária. Eu estou aqui na Bahia, e o Francelino, outro diretor, estava ontem em Cuiabá. Então, a gente, ao longo do mês de maio, vai percorrer o país inteiro. Eu estou aqui no 8º Estado brasileiro, discutindo a reforma tributária. Fecho hoje com a Bahia, com chave de ouro, esse ciclo de discussão no país, tá? Sobre a reforma tributária. É para cá? Para cá. A qualquer lado. Beleza. Rapidamente, a gente iniciou em maio, faz um ano exatamente, o processo, o trabalho, desenvolver as primeiras ideias da reforma tributária. Nessa época não tinha nome ainda o projeto, a gente vai conversar sobre isso, e foi juntando, reunindo acadêmicos, especialistas, técnicos da nossa área, da administração tributária, tanto federal quanto estadual, tá? E fomentar o debate, essa é a finalidade, para corrigir as anomalias do sistema tributário brasileiro. Anomalias do sistema tributário brasileiro, tá? O Amaury me poupou bastante, porque o Amaury atacou o ponto nevrálgico desse último relatório do Hawley, certo? Então, o diagnóstico do sistema tributário brasileiro, esse que está aí no senso comum, na mídia, ele não é o diagnóstico que confere com o nosso diagnóstico sobre o sistema tributário brasileiro. O problema do sistema tributário brasileiro não é, no nosso entender, a complexidade, embora seja o Amaury tenha enfatizado, embora a complexidade seja um problema que precisa ser atacado, obviamente, ninguém nega isso, é preciso simplificar o sistema, mas a simplificação não é a panaceia, aliás, ela contém vários riscos, e o Amaury apontou na sua fala. O Hawley simplifica o sistema. Ele simplifica, é verdade. Nesse ponto, ele ataca o problema da complexidade. Ele extingue 9 ou 10 espécies tributárias, né? A contribuição tem uma destinação específica, pré-determinada, certo? E cria um novo imposto. O Hawley cria um imposto sobre bens e serviços de competência estadual, em substituição ao ICMS, mas resultado dessa fusão de ISS, enfim, PIS, COFINS, tá? Mas ele cria um outro imposto também sobre o consumo paralelo. Ele chama de imposto seletivo de competência da União, e que incidiria sobre ali combustíveis, energia, telecomunicações. Hoje isso está na base de incidência do ICMS, ok? O Hawley que propõe, ele cria um imposto seletivo de competência da União, isso deixaria de estar no âmbito da competência do Estado, veja, que é 60% da arrecadação, em média, dos estados, são desses setores, confere? Eu não sei na Bahia, mas em média, Marco Aurélio, 60% da arrecadação do ICMS hoje dos estados está em combustíveis, telecomunicações, energia. Então ele cria o seletivo de competência federal, certo? E cria o IBS, o imposto assim, pessoal, é mais ou menos assim. Com o simples, viu, Amaury? Com o simples, existe o simples, não existe? Olha, o nome dele é simples, mas vocês querem coisa mais complicada que isso? O nome, vejam, tem essa coisa de simples. O que é simples, afinal? O que é simples, o que é complicado? Uma coisa não é simples porque o nome dela é simples.
né? O nome, ele não garante, ele não qualifica as coisas, só porque você dá um nome bonito. Se o Temer tem no nome dele o Lulia, que é parecido com Lula. Mas ele não vai ser o Lula jamais. Se ele passar a chamar Lulia, não vai. Não vão conseguir associar Lulia a Temer. Vejam, se o Raul cria um imposto seletivo sobre combustíveis, energia e telecomunicações, de competência da União, tirando dos estados, deputado Daniel, e nós temos o Simples, que pega 90% dos contribuintes dos estados, imagine essa realidade, com o Simples, que abarca 90% dos contribuintes dos estados, tirando o combustível, energia e telecomunicações dos estados, passando para a União. Pessoal, o que é que fica para os estados? Isso está na proposta do Raul. E outra, a Mauri também apontou no início, ao extinguir contribuições que compõem e integram o orçamento da Seguridade Social e cria um novo imposto sem nenhuma vinculação, então o que você tem? Você, assim, vou usar aqui um trocadilho, você desprotege por completo a proteção social. E uma das premissas da reforma tributária solidária, a segunda premissa da reforma tributária solidária, o tributo tem que financiar o Estado social. É para isso que serve o tributo. Primordialmente. Financiar o Estado social. Um país que convive com metade da sua população, usando o número para baixo, tá, pessoal? Com metade da sua população sem rede de tratamento de esgoto. Um país que está entre as 10 economias do planeta maiores, já foi melhor posicionada, já foi. Já foi a 6ª economia do planeta. Um país que metade da sua população não tem tratamento de esgoto. Certo? 40% não chega água na torneira para beber. Analfabetismo. Enfim, esse Estado não precisa de investimento. E a gente investe com o quê, Martins? Se não é com o tributo. É com o tributo. Certo? Então, esse é o desafio. Lembram? Simplificação, cuidado com ela. Há uma armadilha no discurso da simplificação. Certo? Nós temos que colocar a simplificação tributária no seu devido lugar. Vamos simplificar? Sim. Desde que garantamos que o tributo é para financiar a proteção social, recursos garantidos, assegurados para primordialmente cumprir o artigo 3º da Constituição Federal, que ainda não foi revogado, deputada Alice. Ainda não revogaram. O artigo 3º dos Objetivos Fundamentais da República. Erradicar a miséria, combater as desigualdades sociais e regionais. Esse é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil. Isso só se faz com o tributo, não se faz com outra coisa. Certo? Simplificação. Outra história que nos contaram, e que a maioria, e às vezes é triste constatar que nós temos colegas que acreditam nisso e reproduzem isso. O Brasil é uma das mais altas cargas tributárias do mundo. Mentira! Mentira! Mas como? Mais alta do mundo, assim. Em relação a quem? E, carga tributária, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com carga tributária. Porque, assim, não existe carga tributária ideal. Embora alguns teóricos já tenham escrito e escrevam sobre isso. São teses não testadas. Carga tributária ideal é uma tese não testada na prática.
Não há nenhum caso prático que comprove que uma carga de 30% no máximo é uma carga ideal. Não há. Cada sociedade é uma sociedade, cada história é uma história, cada povo vai se construindo. Carga tributária tem a ver, pessoal, com um projeto de sociedade. Tem a ver com o que as pessoas querem para o seu país. Se nós queremos serviços públicos de qualidade, transporte público, saúde, educação para o nosso povo, nós vamos ter uma carga tributária. Se nós não queremos nada disso, é cada um por si, aí nós vamos ter outra. Nós vamos ter uma carga tributária parecida com a do México, por exemplo. México não é, me parece, uma referência para a gente buscar. Nós queremos ser igual ao México. Eu acho assim, se eu perguntar para vocês, nós queremos estar mais próximos, igual nunca a gente vai ser igual a ninguém. Nós somos de cada povo, cada nação é distinta, né? É muito peculiar. Mas se nós quiséssemos nos espelhar em outras experiências, eu tenho certeza, ou quase certeza, que vocês iam escolher algum país ali da Europa. Certo? Alguns os Estados Unidos. Porque a imagem idílica do estilo de vida americano, dos cinemas, né, nos seduzem para imaginar que aquilo é uma sociedade maravilhosa. Certo? Bom, mas vejam, entendendo a carga tributária. Notícias de jornal, eu vou pulando, tá? Eu disse para vocês que eu vou só alguns slides que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho 60, eu vou mostrar uns 15 no máximo. Tá? O Brasil não integra a OCDE. A OCDE é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Por assim dizer, entre aspas, clube dos ricos. Não que todos os países da OCDE sejam ricos. Não. Mas os países ricos do mundo capitalista, todos estão aí. Certo? Se o Brasil integrasse ao OCDE, ele seria o 22º em carga tributária. Ok? Seria o 22º. O Brasil tem uma carga tributária de 32,1%. Em relação ao quê, pessoal? Carga tributária se mede no mundo em relação a quê? É o parâmetro mundialmente reconhecido. Em relação ao PIB, sempre. Ao Produto Interno Bruto, aquele conjunto de riquezas que um país, né, constrói em determinado período, né? Sempre em relação ao PIB. Então, o Brasil, a carga tributária do Brasil é 32% em relação ao PIB. Aí um colega nosso, Bira, colega nosso, numa dessas minhas andanças, ele disse assim mesmo. Bom, eu acho que qualquer país que tem uma carga tributária acima de 30% é uma insanidade. Disse ele. É uma insanidade uma carga tributária acima de 30%. Eu não sei baseado em que ele lançou isso. Mas eu, ao longo da interação, eu fui percebendo por quê. Como ele falava muito nos Estados Unidos, né, eu percebi por que ele falou que mais de 30% era insanidade. Até porque eu disse para ele, olha, os dinamarqueses não são conhecidos no mundo pela insanidade. Certo? Norueguês, nenhum deles é conhecido no mundo. Não, eu não vou para a Dinamarca, que lá é só maluco. Eles têm uma carga tributária alta, ali é uma coisa de doido. É porque nos Estados Unidos, olha só, pessoal, vou para cá. A carga tributária é de 26,4%. Ok?